Estamos de volta e o nosso convidado de hoje é o João Amadeu Giaqueto, engenheiro agrônomo, trabalha aqui no EDR de Barretos e está falando um pouquinho sobre agora, né, sobre a agricultura, o pequeno agricultor, as atividades da agricultura. E João, você estava falando também da parte da qualificação das pessoas, mesmo que continuem no campo, morando no campo, hoje elas têm que ter uma qualificação. Graça, uma das funções nossa do Estado, da Casa da Agricultura, ou mesmo da regional, é capacitar os produtores rurais, os nossos conselheiros, porque nós temos um conselho municipal em cada município, que é um órgão de apoio à gestão, para a gente estar divulgando os nossos funcionários. Então nós fazemos capacitações seguidas em vários assuntos que envolvem o setor rural. Para podermos levar técnicas, boas práticas agrícolas, boas práticas rurais para o setor, para a gente cada vez mais ter um sistema sustentável, né? Uma sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Vocês trabalham então nas propriedades desde a preservação, né, do meio ambiente até o aumento da lucratividade e a formação das pessoas que ali trabalham. Sem dúvida, a gente não pode trabalhar de forma individualizada. Não adianta a gente só gerar renda, a gente tem que pensar nas condições ambientais, na qualidade de vida, tanto do trabalhador rural como do proprietário rural e até mesmo dos nossos funcionários que vão estar no dia a dia, né, envolvido com esse trabalho. Ô João, quando a gente ouve, muitas pessoas dizem que não há uma política pública voltada mesmo para o homem do campo, que hoje muitas vezes o homem do campo ele ganha mais ficando dentro da sua casa, mudando para a cidade, arrendando para a cana, do que trabalhando dentro da sua propriedade numa cultura mais variada. Por exemplo, ele ter um pedaço de cana, ter um gado, ter, sabe, uma criação de galinha, de porcos, que hoje o trabalho rural as pessoas perdem quando trabalham. Você concorda? Olha, Graça, eu acho que aí existem duas situações. Você arrendar a propriedade rural para a cultura da cana-de-açúcar, talvez traga um pouco mais de estabilidade, de tranquilidade. O arrendatário, ele não tem aqueles compromissos, seja de registro de funcionário, aquele risco do dia a dia de estar lá no campo com chuva, todas as variáveis ambientais. Lógico, que o produtor rural sofre, diferentemente da indústria. Mas isso não significa que ele está tendo uma renda maior. Agora, é lógico que essa mudança, essa ocupação maior pela cana-de-açúcar deveu-se em virtude de vários fatores que ocorreram nos últimos anos. Em alguns momentos, a atividade, a produção de grãos, como soja, milho, que era muito significativa num passado recente para a gente, não havia uma remuneração, não havia uma margem de lucro e assim o produtor não conseguia se sustentar, sobreviver. Então essa é uma questão do setor rural. A gente pode observar nos dados que nós temos dos levantamentos das propriedades rurais, comparando 95, 96 com 2007, 2008, o que deslocou, o que saiu da atividade, vamos dizer, pecuária para cana-de-açúcar, da citricultura para cana-de-açúcar. No caso da seringueira, nós tivemos um aumento da área cultivada. Na seringueira houve... Isso, o algodão houve uma redução significativa, hoje praticamente insignificante a área de algodão na regional. Amendoim também, acho que na nossa região... O amendoim, ele entra num momento de renovação da cana-de-açúcar, assim como a soja. Então nós temos um nicho, que é Guaíra, que é um município que ainda nós temos a produção de grãos, tem alguns pivôs, né? E outras situações que vêm ocorrendo recentemente, que é a questão ambiental, de você ter que reflorestar, de você ter que recompor as matas. Isso é um processo irreversível. Existe legislação, ela está sendo atualizada, mas o produtor rural não tem como ficar distante disso. E a cana-de-açúcar, vendo ela como esse lado, ela tem ajudado a evoluir.
Porque você também, para exportar alguns produtos para o exterior, você vai ter que cumprir essa questão ambiental, senão você não vai ter certificação. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo vem buscando trabalhar nesse sentido, está conseguindo evoluir. É lógico que é um processo lento, porque isso é um ônus elevado ao produtor rural. Claro. Você recuperar 1 hectare de mata é como implantar uma cultura de citros, de seringueira. Então é um processo que vai ser muito mais lento, não se planta uma mata e não se recupera num piscar de olhos, né? E essas multas que estavam tendo muito em relação a essa questão mesmo deles se adequarem, né, a essa porcentagem de mata. Houve uma flexibilização, porque o fazendeiro, o sitiante, estava quase que numa situação de virar bandido nesse país, né, João? Sem dúvida, se nós levarmos a ferro e fogo que está na legislação, realmente os produtores rurais ficam caracterizados como pessoas não gratas aí, né? Mas o produtor rural, ele tem consciência da necessidade de preservar. O que ele resiste é com que seja muito abrupto a forma. Agora, nós estivemos realizando alguns cursos, alguma capacitação de reflorestamento recentemente, integrado com o comitê também de bacias hidrográficas, no nosso caso do Baixo Pardo Grande, onde nós pudemos capacitar conselheiros e a gente percebeu nesse período que existe uma intenção da Secretaria do Meio Ambiente em apoiar esse trabalho, não simplesmente chegar e punir. Ser aquela pessoa que pune, que multa. Sem dúvida. Até porque o fazendeiro, o sitiante, foi estimulado num primeiro momento a derrubar essas matas, Sem né? dúvida. Houve um financiamento para você desbravar, para você cultivar na própria várzea, e hoje você inverter o processo. Lógico que será um processo muito mais longo, mas claro, com certeza o produtor rural também quer fazer isso. Não, ele quer fazer, mas ele precisa também, né, de alguém que auxilie. Não, sem dúvida. Os outros países arrancaram todas as matas e agora quer que só nós brasileiros, então tem que ser uma via de duas mãos, né? Eu acho com certeza, mas nós percebemos essa flexibilização dos órgãos ambientais, mas o compromisso está aí. Nós estivemos participando de audiência pública, onde está sendo proposta uma alteração do Código Florestal, né? A gente, com certeza, vão surgir mudanças, mas a Casa da Agricultura de cada município nosso aí está à disposição para apoiar o produtor nessa questão. Para auxiliar. Exatamente. A gente poder participar do processo, mostrando como é que funciona, como é que é a legislação, para esclarecer o produtor, né? Normalmente, são muitas as leis que nós temos no Brasil, né? E o produtor rural muitas vezes não consegue acompanhar né, essa dinâmica, né? Toda essa dinâmica. Ô João, quero te agradecer por você ter participado do nosso programa, falando para aquelas pessoas que hoje todos nós temos essa preocupação com o meio ambiente, com a sobrevivência também do pequeno, do médio e do grande agricultor, porque afinal de contas foram os bandeirantes, né? Iniciou tudo isso com os bandeirantes, com as entradas, bandeiras, e o nosso homem do campo precisa ser respeitado, compreendido, incentivado, e vocês vêm fazendo esse trabalho aí na Casa da Agricultura. Então, quero agradecer a sua presença e para você agora se despedir, né? Falar alguma coisinha aí para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Graça, eu agradeço o convite, né? As nossas casas de agricultura, a Regional de Barretos, está à disposição a qualquer momento, tanto para vocês como para o produtor rural. Nós estamos buscando recuperar os nossos prédios. Alguns prédios faziam 50 anos que foram construídos e estavam abandonados. Hoje nós já recuperamos a maioria. E para deixar essa casa do produtor rural, o produtor que é tão sofrido, que tem que enfrentar o sol, a chuva, torcer para que chova hoje, não amanhã, e essas variáveis são bastante significativas, né? Dizer para você que a Casa da Agricultura é do município, é do Estado de São Paulo, tá certo? Obrigada, João. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já, com Cidadão Solidário e Páginas da Vida.